Pessoal, a próxima questão é a seguinte. Felipe está participando de uma gincana da Olimpíada Interna de Matemática da sua escola. Em uma determinada tarefa, o professor instrui os alunos de que, dentro de uma urna, existem diversos cartões. Em cada cartão está escrito um divisor do número 17.640, de maneira que todos os divisores desse número se encontrem na urna, em termos distintos, em cartões distintos. Logo, há tantos cartões quanto os divisores de 17.640. O professor irá selecionar aleatoriamente o número da urna e o desafio dado a Felipe é que ele calcule a probabilidade de tal número ser par ou não ser múltiplo de 7. Felipe, que acertou o desafio, disse que a probabilidade é D. Primeira coisa, a gente está tratando de probabilidade e análise combinatória. A gente vai pensar então no seguinte. Existe uma urnazinha, né? Existe uma urnazinha. Essa urnazinha tem todos os divisores do 17.640, tudo bem? Todos os divisores estão aqui. E eu vou selecionar um número, né? Vou pegar um número dentro dessa urna de modo aleatório. E ele quer saber a probabilidade desse número ser um número par ou não ser um múltiplo de 7. Tá? Muito bem. Então é o seguinte, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que saber como calcular o número de divisores de um número. Tá? Então você tem um número n que ele pode ser escrito pela fatoração de números primos. Você pode escrever qualquer número através da fatoração de primos, tá? Do produto de números primos, tá? Então você tem o 2 elevado a você tem um 3 elevado a b, você tem um 5 elevado a c, você tem um 7 elevado a d. Muito bem. Para descobrir o número de divisores, eu vou pensar no seguinte. Já que eu posso escrever um número como qualquer potência de números primos, então eu posso pensar no seguinte. Se um número é dado por 2 elevado a 3 elevado a b, 5 elevado a c, 7 elevado a d, eu posso escrever este número, os divisores desse número, né, como potências, né, menores ou iguais a este número. Então qualquer divisor desse número n, ele pode ser escrito da forma 2 elevado a menos 1. Vou dar um zoom aqui para facilitar a visualização. Eu posso escrever como um 2 elevado a menos 1, um 2 elevado a menos 2, escrevi um A aqui, né? Um 2 elevado a menos 2, um 2 elevado a menos 3, e assim vai até chegar 2 elevado a 1 e o 2 elevado a 0, tá? Então eu posso escrever dessa forma. A mesma coisa aqui para o 3, tá? Eu posso escrever o 3 dessa mesma forma, análoga à primeira coluna. Aqui para o 5 a mesma coisa, tá? 5 aqui elevado a b, né? 5 elevado a c, 5 elevado a c menos 1, 5 elevado a c menos 2, até chegar o 5 elevado a 1 e o 5 elevado a 0. O 7, mesma coisa. 7 elevado a d, 7 elevado a... Eu tenho que colocar o menos 1 aqui, né? O 7 elevado a d menos 2, e assim vai descendo até chegar o 7 elevado a 1 e o 7 elevado a 0. Tudo bem? Felipe, 7 elevado a 0 é um divisor desse n? Sim. É o número 1, né? É o número 1. Muito bem. Então, pensa no seguinte. Eu posso escrever qualquer divisor desse número como potências de primos. Isso quer dizer que eu posso multiplicar 4 números que são menores ou iguais a essas potências e vai ser um divisor, certo? Basta que eu pegue qualquer número que esteja nessa matriz, vamos dizer assim. Então, aqui eu tenho quantos números na primeira? Eu tenho o A mais 1, né? A mais 1. Na segunda, eu vou ter o B mais 1. Certo? Na terceira, o C mais 1. E na quarta, D mais 1.
Então, pelo princípio fundamental da contagem, eu tenho o seguinte, que o número de divisores, de n é dado por a mais 1, b mais 1, c mais 1, d mais 1. E assim vai, tá? E assim vai. Basta então somar 1 ao expoente e fazer o produto de todos. Muito bem. A gente descobriu então a quantidade de divisores de qualquer número. Tá? Qualquer número. Muito bem. Voltando ao problema, eu posso escrever o 17.640, então, como fatoração de primos, né? Então, o 17.640, eu já tenho aqui anotado, ele é o 2 ao cubo vezes o 3 ao quadrado vezes o 5 vezes o 7 ao quadrado. Esse é o 17.640, tudo bem? Beleza. Da nossa formulazinha que a gente deduziu, a gente sabe que o número de divisores do 17.640 é quem? É o produto, né, somado a 1, né? A soma de todos os expoentes o produto de todos os expoentes, só que cada termo somando uma unidade. Então, é o 4 vezes o 3 vezes o 2 vezes o 3, não é isso? É isso aí. Isso aqui dá 72. Esse é o nosso espaço amostral, tá? Então, o espaço amostral é quanto? É igual a 72. São todos os divisores, tudo bem? Todos os divisores. Só que ele pede o seguinte: os eventos favoráveis são todos os números pares, ou aqueles que não são múltiplos de 7. Tudo bem? São pares ou não são múltiplos de 7. Eu vou escrever isso de uma forma diferente. Eu vou dividir em 2 grupos cada número que eu tenho ali que contar. Então, pensa o seguinte, ó. Eu quero contar todos os pares. Todos os pares eu posso escrever da seguinte forma. São os pares múltiplos de 7 mais os pares não múltiplos de 7. Esses são os números pares. Essa vai ser minha forma de contar, minha estratégia. E eu vou somar, tá? Se fosse né? Se eu tivesse que contar todos os pares e os não múltiplos de 7, deveria multiplicar. Mas como eu estou ali, ele quer ou, né? Então eu tenho que somar. Tudo bem? Então ele quer todos os não múltiplos de 7. Pensa comigo aqui. Todos os números não múltiplos de 7 são aqueles pares não múltiplos de 7, certo? Somado com quem? Com os ímpares não múltiplos de 7. Só que, pessoal, quando a gente está contando isso, a gente está contando 2 vezes, se você percebeu, os pares não múltiplos de 7, certo? E isso aí não pode acontecer. Então, a gente vai eliminar um deles. Então, a gente vai pensar também o seguinte, ó. Os pares não múltiplos de 7, mas os ímpares não múltiplos de 7, são todos os números não múltiplos de 7. Então, basta contar todos aqueles que não são múltiplos de 7, tá? Vamos começar, então, a nossa contagem. Pares múltiplos de 7. Seguinte, pessoal. Para ser par múltiplo de 7, isso quer dizer que
Ao escolher um número, eu não posso escolher o 2 elevado a zero, porque aí não seria par. E eu também não posso escolher o 7, o 7 elevado a zero, né? Aliás, perdão, é isso. Não posso escolher o 2 elevado a zero, nem o 7 elevado a zero. Porque se eu escolher o 2 elevado a zero, vai ser par, não vai ser par. E se eu escolher o 7 elevado a zero, não vai ser múltiplo de 7, tá? Então, eu tenho que subtrair, né? Tenho que tirar esse 1 da nossa continha. Então, vai ser o quem? Vamos pegar aqui, vamos fazer a nossa conta. Vai ser quantos o número de divisores? Vai ser 3, né? 3 vezes 2 mais 1 dá 3 também, tá? Vezes o 2, né? Vezes, estou somando 1 a cada expoente e multiplicando, vezes o 2, que não pode o 3, né? Isso aqui dá quanto? 3 vezes 3 dá 9, 2 vezes 2 dá 4, 9 vezes 4 dá 36 números. 36 números pares múltiplos de 7. Muito bem. Agora a gente tem que contar o quê? A gente tem que contar todos os números que não são múltiplos de 7. Para contar todos os números não múltiplos de 7, a gente não pode contar nem o 7 ao quadrado, nem o 7, né? Só pode contar o 7 elevado a zero, tá? Então, na última casinha, eu só vou colocar 1. Multiplicar por 1 é a mesma coisa que não multiplicar, né? Então, vai dar o quê? Então, eu quero contar os números não múltiplos de 7. Ok, eu tenho que contar, então, o 4, né? 3 mais 1, 4, vezes o 2 mais 1 dá 3, tá? O 1 mais 1 dá 2. E agora, fazendo essa continha, vai dar 24, né? 24 números não múltiplos de 7. Não múltiplos de 7. Muito bem. Fazendo então a soma dos eventos favoráveis. Eu tenho o quê? Eu tenho 36 mais o 24. Isso aqui dá 60. Fazendo então a nossa probabilidade, tá? Fazendo a nossa probabilidade, eu tenho os eventos favoráveis 60, o espaço amostral todo 72. Se você simplificar, isso vai dar 5/6, que é a resposta, é o gabarito letra B. Tudo bem? É isso, pessoal. Muito obrigado.